pauta número 2. Em relatório conclusivo, a Polícia Federal atribuiu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e Caixa 2 no âmbito de investigações que envolvem a delação da Odebrecht. Na planilha de propinas da Odebrecht, Maia é identificado como Botafogo. Segundo a PF, ele teria recebido R$ 350 mil nas eleições de 2010 e 2014. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, deu 15 dias para a procuradora-geral Raquel Dodge decidir se oferece denúncia. Ela também pode devolver com solicitação de novas investigações. Maia é a peça-chave no jogo político que envolve na Câmara projetos de grande impacto e interesse do governo Bolsonaro e do ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, como o pacote anticrime e a lei do abuso de autoridade. Segundo a PF, Rodrigo Maia e seu pai César Maia, ex-prefeito do Rio, praticaram crime eleitoral na modalidade Caixa 3, ao apresentar apenas as informações de cunho estritamente formal das doações repassadas por empresas interpostas, quando o verdadeiro doador era o grupo Odebrecht. Augusto, a gente estava comentando aqui ontem e durante a semana passada toda que a Lava Jato e as demais investigações da Polícia Federal continuam avançando. Quer dizer, os policiais federais, assim como os procuradores e os juízes, apesar de todas as intimidações vindas do Poder Legislativo, continuam trabalhando. Deram amostras disso com as duas fases da Operação Lava Jato na semana passada, a 63ª e a 64ª, que envolvia também a Odebrecht, e agora vem esse relatório da Polícia Federal. Quando o Rodrigo Maia foi entrevistado aqui no Pânico, eu perguntei a ele em relação ao codinome Botafogo na planilha de propina da Odebrecht e em relação aos casos que já estavam na Procuradoria-Geral da República. Ele falou com muita confiança, tentando minimizar, acreditando que a Procuradora-Geral Raquel Dodge iria arquivar. Diz que um já foi arquivado e que ela iria arquivar o outro, para o qual, se eu não me engano, o ministro Edson Fachin havia dado mais 60 dias para as investigações. Então está aí mais um caso envolvendo o Rodrigo Maia avançando. Coincidentemente, o mesmo Rodrigo que comandou aquela sessão de votação da lei de abuso de autoridade, recusando-se, inclusive, a contar os braços levantados dos deputados que queriam a votação nominal, para que, principalmente, os outros deputados deixassem registrado que foram a favor dessa tentativa de intimidar juízes, procuradores e policiais. Você é tratado por algum codinome, alguma empresa? Não, né? Eu não. Pois é, eu também não, Zé Maria também não. Acredito que os ouvintes que nos acompanham, os espectadores aqui e que concordam com a essência do que a gente diz também não tem. Quem tem alguma coisa a ser pelo menos investigada, né? No caso do Rodrigo Maia é mais que isso, ele é um protagonista, né? Ele precisa ser investigado sim, com muito rigor. É o que você disse há poucos dias, Felipe, o Zé também repete isso. A melhor resposta da Lava Jato é continuar trabalhando. A melhor resposta de todos os que combatem a corrupção é essa: vamos continuar trabalhando, porque há muita coisa ainda a ser apurada. E a Lava Jato vem trabalhando na velocidade necessária para se acompanhar o ritmo dos corruptos, porque eles são inventivos e rápidos. Eu não me lembrava desse Caixa 3, eles já estão numa terceira etapa, né? Tem o Caixa 2, agora Caixa 3. Pelo 1, eles também conseguem colecionar maracutaias, até explorando o que poderia ser legal. Acho que isso aqui, é claro que o Ministério Público tem que investigar, a Polícia Federal é muito séria, trabalha seriamente, e se concluiu o inquérito reunindo as provas aí que buscava, é evidente que ninguém pode ser tratado de maneira diferente e especial. Claro, Rodrigo Maia tem aí foro privilegiado, tem imunidade parlamentar, sempre é complicado, o Supremo não condena ninguém, mas o Brasil quer saber o que ele fez. E é mais uma evidência de que a lei de abuso de autoridade foi votada às pressas, ali no escurinho do começo da madrugada, porque os deputados estavam sem dormir, senadores também, vários deles, porque têm culpa no cartório e querem impedir a justiça de funcionar no Brasil.
José Maria Trindade já está na linha com a gente diretamente de Brasília, ele que também participou da cobertura de domingo, que está disponível na íntegra e em partes também no canal de YouTube Jovem Pan News. Salve, salve, Zé Maria. Quais são as suas considerações sobre essa decisão da Polícia Federal de atribuir ao Rodrigo Maia os crimes, repito, de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e Caixa 2 no âmbito das investigações que envolvem a delação da Odebrecht? Pois é. Antes, olha, Felipe, eu não dou conta de contar aqui quantas pessoas me mandaram abraços aí para você, para o Augusto, até para a técnica, todos aí dizendo que acompanham aqui daqui de Brasília, pelas rádios aqui, são 2 rádios transmitindo o nosso programa, né? E mandaram abraços para vocês. Felipe, essa é uma situação que estava sob investigação da Polícia Federal e agora cabe à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, decidir se apresenta ou não, né, o indiciamento do presidente da Câmara dos Deputados. Não é um momento bom para a política e para a vida do país, né? A gente não para de ser surpreendido e nesse caso nem é surpresa porque já havia investigações, já houve inclusive alguns casos aí de arquivamento de investigações contra o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e isso aí, evidentemente, ainda é por conta do seu passado, né, da captação de dinheiro para a campanha eleitoral. O Supremo ainda não decidiu, ainda não discutiu sobre esta possibilidade de lavagem de dinheiro através da tal doação de campanha eleitoral. Eu não engulo essa palavra, eu não acredito, né, que alguém vai doar 10 milhões, 20 milhões, assim, isso é investimento e busca em dobro depois. A situação agora é diferente e muito mais complexa. Antes, as empresas interessadas em inaco do governo iam no presidente da República, na época do PT, e de lá mandavam no Congresso Nacional, nos ministérios e tal. E agora esse caminho foi interrompido 100%. E aí o que está acontecendo? Rodrigo Maia se transformou num grande líder nacional. Ele é um dos grandes líderes nacionais hoje. Ele se considera, inclusive, fiador da democracia e da estabilidade política do país. Tem uma grande ação ali. Ninguém poderia imaginar que o Rodrigo Maia se tornaria um líder desse tamanho. Para se ter uma ideia, ele, na história recente do país, não há ninguém que tenha ocupado 3 vezes consecutivamente a presidência da Câmara. Isso ele conseguiu porque foi um mandato tampão, né? E depois considerado assim. Depois ele foi reeleito, e poderia, e reeleito de novo porque se tratava aí de legislaturas diferentes. E já havia já casos anteriores em que os presidentes da Câmara foram reeleitos em legislatura diferente. Agora ele tenta partir para a 4ª reeleição. Evidentemente, ele terá que mudar a Constituição, 308 votos, expectativa é que consiga, e que seja mais uma vez presidente da Câmara. É um longo período, para se ter uma ideia, né, da liderança que ele conseguiu na Câmara dos Deputados. E diante disso, vem essa desconfiança pesada da Polícia Federal e o Ministério Público agora tem as informações. A polícia não concluiria uma investigação assim, indicando ao presidente da Câmara crimes tão graves se não houvesse indícios tão fortes, né? É o tempo, Felipe e Augusto, em que a política foi dominada pelo crime e se tornou um assunto mais de polícia do que de política. É um tempo que a gente quer ver no passado. E agora, portanto, o Rodrigo Maia vai ter um encontro com o julgamento. O que me provoca pesar mesmo é esta lentidão do Supremo Tribunal Federal. Esses mesmos crimes investigados na primeira instância, já tem gente dormindo na cadeia, já tem gente na cadeia, cumprindo pena. É o caso do ex-presidente Lula. E no caso aí dos que têm foro privilegiado, fica essa tartaruga, essa dificuldade de concluir. Ou se arquiva isso, ou se leva de uma vez para julgamento e condenação. A justiça tem que ser feita. Não pode tardar muito, porque justiça que tarda, falha. Daqui a pouco vários começam a sair da cadeia por prescrição, né, de prazo. Porque o Supremo não quer e não sabe lidar com isso aí. Se mesmo que ele quisesse, eles não são juízes, eles não sabem julgar, eles deveriam interpretar a Constituição. Eles transformaram o Supremo num tribunal do júri comum. E eles, com essa volúpia de soltar que tem toda pessoa habituada a trabalhar como advogado de defesa, né? Eles nunca foram auxiliares de acusação.
né? O único que tem carreira na magistratura é o Fux. Então eles não condenam ninguém mesmo. E também não condenam bandidos de estimação. Aí está feita a confusão. Ainda mais em matéria penal, né, Augusto? Exatamente. A matéria penal ela é muito mais complicada, tem umas nuances e dificuldades, e não há. A legislação penal ela não tem muita coerência, então é muito complicado julgar. Eu sou contra esse tipo de julgamento no Supremo Tribunal Federal, e uma lei está sendo votada, uma emenda está sendo votada na Câmara dos Deputados, no Congresso, né? Exatamente para reduzir esse foro privilegiado, né, às presidências da Câmara, Senado, da República, vice-presidente e presidência do Supremo. Eu acho correto, ficando aí a possibilidade de prisão e busca e apreensão em segunda instância. Aí é o argumento de que um juiz de primeira instância ele é perseguidor, eu não acho isso. Muito bem, só esclarecendo que era esse mesmo caso ao qual me referi na pergunta para o Rodrigo Maia aqui no Pânico, para o qual o Edson Fachin havia dado mais tempo de investigação. Então a investigação agora está concluída e fica aí, portanto, ficam aí 15 dias para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, decidir se oferece a denúncia ao Supremo Tribunal Federal ou não contra o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia estava confiante de que a Raquel Dodge pediria o arquivamento desse caso. E essa questão vem no momento, Augusto Zé Maria, de sucessão na Procuradoria-Geral da República, em que os interesses, inclusive políticos, da Raquel Dodge estão sendo questionados dentro do Ministério Público Federal. A imprensa já deixou para trás a hipótese de o Jair Bolsonaro reconduzir a Raquel Dodge ao cargo, mas havia muita informação de bastidor de que ela estava tentando fazer isso, se aproximando de ministros do STF, do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que ela chegou a denunciar, no caso de uma declaração daquelas do Bolsonaro. Então, existia muito essa suspeita de que a Raquel Dodge poderia estar, inclusive, engavetando certos pedidos para não causar celeumas nesse momento. Vamos ver se até o fim do mandato dela, ela vai tomar alguma iniciativa contra o pessoal de alto quilate, né? Contra cachorro grande, como a gente diz no jargão do futebol lá no meu Rio de Janeiro, Augusto Nunes, porque tem engavetada a delação do Léo Pinheiro, aquela que lá atrás o Janot engavetou depois que houve citação ao próprio Dias Toffoli. E tem esse caso aí envolvendo Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, que tem muito poder ali em Brasília na articulação dos bastidores, inclusive entre os poderes. Olha aqui, já está preso um presidente da República. Outro ficou algum tempo aí, uns dias na prisão. Por quê? O presidente da Câmara e o presidente do Supremo estão acima. Eu não estou recomendando a prisão imediata, evidentemente, mas que eles têm que ser investigados como qualquer pessoa. Por que não? Ou vão ficar escondendo essas delações, como a do Léo Pinheiro, para sempre? Não dá, né? As revelações acabam vazando e aí o Brasil fica sabendo que alguns são mais iguais que os outros, né? Embora todos sejam iguais perante a lei. O que a população tem desconfiança, Zé Maria Trindade, o receio que existe, sempre uma suspeita que fica no ar, é do velho acordão, né? Quer dizer, eu apoio o seu nome para sucessão na PGR, você engaveta a minha denúncia, eu faço uma articulação aqui para você em troca disso e daquilo, aí se combina com o presidente, uma votação também da lei do abuso e tal. Essa é desconfiança, não estou dizendo que essas coisas acontecem, eu estou dizendo que todas essas movimentações e essas notícias causam um grande receio na população, que faz pressão para que as investigações vão de fato até o fim, se elas realmente tiverem que ir, se há indícios, se houver indícios e provas a respeito dos parlamentares envolvidos ou das autoridades de qualquer escalão, seja um presidente da Câmara como Rodrigo Maia, um ex-presidente da República como Lula, ou, que é muito bom deixar claro nesse momento, um ministro do Supremo Tribunal Federal como Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que estavam sendo alvos ali pelas suas esposas, pelo escritório de advocacia da esposa do Dias Toffoli, de apurações na Receita Federal, e aí foi lá o Alexandre de Moraes, dentro daquele inquérito sigiloso, sem objeto definido, aberto pelo Toffoli, e suspendeu essas apurações na Receita que poderiam, em tese, atingir o Toffoli e Gilmar Mendes. Suspendeu a apuração relativa a 133 contribuintes, entre os quais as cônjuges, né? As esposas do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes. Zé Maria Trindade, seu complemento. Felipe, olha, você está certíssimo. Esses senhores sequestram, literalmente sequestram os votos
e passam a representar eles mesmos, os seus interesses, os interesses dos seus grupos e não os interesses do povo e os interesses dos que votaram neles. É assim mesmo a história. Eu faço aqui, você faz lá e assim por diante. Essa troca de interesse. É por isso que se briga muito para assumir cargos importantes aqui, como presidência da Câmara, presidência do Senado. Isso é poder de barganha, isso é poder de troca. Só que neste caso aqui precisa passar pelo presidente Jair Bolsonaro. E é aí que mora a dificuldade e é essa ligação que acaba não acontecendo, né? O presidente Jair Bolsonaro não entra nessas conversas. Exatamente. E existe o risco da Raquel Dodge tomar a medida mais oportunista, que é devolver o caso para a Polícia Federal, para alguma diligência complementar, que poderia durar 45 dias, ou seja, durar um tempo que faça com que se transcorra todo o mandato dela e deixar essa decisão de denunciar ou não o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para o seu sucessor no cargo. Seria uma boa malandragem aí para evitar tomar uma decisão tão complicada que acarrete eventuais retaliações políticas ou incômodo desse pessoal, Augusto. Elas têm a oportunidade de fechar aí muito bem a passagem dela pela Procuradoria-Geral da República, porque se ela não permanecer no cargo, tá encerrada essa experiência, né? Não há o menor sentido na hipótese aí dela, se ela aceitar essa hipótese, né, materializar, eu não compreendo, é a hipótese dela engavetar esses processos e se despedir, aí absolvendo quem tem culpa no cartório, sim.